Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Goianologia, o canal do professor Chagas, tá certo? Então fica com a gente aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa aquele comentário para ajudar a fortalecer ainda mais o canal do professor Chagas, tá certo? Já vou compartilhar aqui os meus slides para a gente já não perder tempo, beleza? Então, galera, a partir de agora, a nossa super aula da História e a Geografia do município de Santa Fé de Goiás, tá certo? Comigo, professor Chagas. Vamos lá, então, mergulhar nos aspectos históricos, políticos, geográficos, da economia, da educação, da sociedade, do território, do meio ambiente e os símbolos do município de Santa Fé, beleza? Olha só, galera, antes de você estudar essa aula aqui, eu recomendo que você assista essa aula aqui, ó, que vai cobrar aí na sua prova também a História e a Geografia de Goiás. Nós temos essa aula aqui super atualizada com os últimos temas que as bancas estão cobrando aí relacionados à História e à Geografia de Goiás, tá certo? Se você ainda não tem o seu material de apoio para estudar a sua apostila, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da opção apostilas e da Domina Concursos para você entrar lá e adquirir a apostila aí do seu cargo para você garantir então a sua aprovação, né? E posteriormente a sua estabilidade no serviço público. Sobre a localização de Santa Fé de Goiás, né? Ela está localizada aqui na mesorregião noroeste goiano, beleza? Agora falando dos aspectos históricos, tá, galera? Presta atenção. Então, a cidade de Santa Fé ela vai começar em 1943, quando vieram aí da cidade de Fazenda Nova, Paulo Barbosa de Souza e Manuel Neri Ferreira, né? Esses são os pais fundadores aí da cidade. Você precisa ir para a prova sabendo o nome desses caras, porque as bancas gostam de explorar quando o assunto é os pais fundadores da cidade. Eles vieram aí com o intuito de explorar novas terras, né? Eles construíram seus ranchos e fixaram-se no lugar, né? Entusiasmado com o local, Paulo Barbosa resolveu colocar o nome de Santa Fé em um pedaço de tábua, né? Mais tarde, por causa da tranquilidade do local, chamaram de Santa Fé do Paraíso. Já em 1945, mais famílias chegaram, como as famílias de Joaquim Baiano, José Tomé, Maria Borges e outros, né? Em meados aí de 1949, construíram um rancho de palha que servia de escola e igreja, né? Com missa celebrada pelo padre José, tá? Lembrem também do nome do padre. Em 18 de maio de 1957, a Câmara Municipal da cidade de Goiás, né, aprova a lei criando o Distrito de Santa Fé, desmembrando de Jussara, né, em 1º de janeiro de 58. Agora vamos falar das características geográficas, né? Quando nós falamos das características geográficas, temos aqui o pronome gentílico. Professor, o que é o pronome gentílico? É como são chamadas as pessoas que nascem no município de Santa Fé, que é santafeense, né? Faz parte aí da República Federativa do Brasil, que é composta por 27 unidades federativas, sendo 26 estados, mais o Distrito Federal. Entre esses 26 estados está o estado de Goiás, a qual Santa Fé está inserida. O município ele faz limites com alguns outros municípios, né? Os países eles fazem fronteiras, os estados fazem divisa e os municípios fazem limites. Como assim, professor? Então, por exemplo, temos aqui o município de Santa Fé e temos outros municípios que ficam aqui circundando a cidade, em volta da cidade de Santa Fé.
Isso é o que nós chamamos de limites, né, limítrofes. Então nós temos Jussara, Britânia, Montes Claros de Goiás, né, que são as cidades que ficam aqui em volta. A distância até a capital Goiânia é aproximadamente, tá, 271 quilômetros. Temos aqui a extensão territorial, que é 1.164,186 quilômetros quadrados. Segundo o censo do IBGE de 2022, na época tínhamos 4.951 habitantes, né? Uma densidade demográfica aí de 4,25 habitantes por quilômetro quadrado. Professor, o que é densidade demográfica? É quando nós pegamos aqui o número de habitantes e dividimos pelo tamanho da extensão territorial. Aí nós temos, então, quase 5 pessoas vivendo por quilômetros quadrados, né? Uma baixa densidade demográfica. Quanto ao clima, é o mesmo do estado de Goiás, o clima tropical, o fuso horário é o fuso horário de Brasília. Quanto aos aspectos políticos, né, galera? Nós temos aqui, ó, o poder executivo, né? O poder executivo, só lembrando que o município ele só tem 2 poderes, o poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo é o poder que governa e administra a cidade, que é representado aqui pela o governo municipal ou pela prefeitura municipal de Santa Fé. O chefe do poder executivo é o Edmilson Alves dos Santos, né? O prefeito, chefe do poder executivo, auxiliado aqui pelo seu vice-prefeito, Luiz de Assis Freire, né? Que é o vice-prefeito. Já o outro poder, né, é o poder legislativo. O poder legislativo tem 2 funções, que é o quê? Legislar e fiscalizar o poder executivo. Essas são. O poder legislativo é representado pela Câmara Municipal de Santa Fé de Goiás, que é composta por 9 vereadores, né? Temos aqui os últimos 9 vereadores eleitos aí na última eleição, né? Agora em breve teremos uma nova eleição, muitos deles serão reeleitos, outros não. Professor, e cadê o poder judiciário? Então, o poder judiciário nos municípios, o município não tem poder judiciário próprio. Esse fórum, essa comarca que tem aí na sua cidade, ela faz parte da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, beleza? Quanto à economia da cidade, né? A economia, o PIB da cidade foi cerca de 260,2 milhões de reais, né? Sendo que 35% do valor advém da indústria. Na sequência, aparece a participação dos serviços com 27,1%, a agropecuária 24,1% e a administração pública 13%, né? Então, essas são as bases econômicas e de onde vieram o PIB da nossa cidade aí de Santa Fé de Goiás. Ainda falando da economia, né, as pessoas que trabalham formalmente, ou seja, com carteira fechada no regime CLT, ganham em torno aí de 2 salários mínimos, né, que representam essas pessoas que estão com a carteira assinada, 1.279 pessoas, que representam aí, ó, 25,83% parte da população, né? Cerca de 31,3% vivem com média de meio salário mínimo. É uma parcela aí muito grande que vive com um pouco, praticamente, de benefícios sociais. O PIB da cidade foi, em 2021, equivalente a 46,582 milhões, né? Nós vimos aqui que aumentou significativamente, né, de 2021
2023 para 2021, né, aumentou significativamente. O percentual das receitas oriundas de fontes externas, ou seja, de repasses estaduais e federal, representaram 73,64%. O índice de desenvolvimento humano da cidade é considerado alto, né? Vou botar aqui alto, acima de 700 é alto. Aí temos aqui as receitas realizadas, né, aquelas que foram recebidas pelo município e aquelas que foram gastas pelo município, tá? Agora falando da educação, quando nós falamos da educação, né, temos aí os dados ainda de 2010, não temos dados de 2023 ainda. À época, 98,7% das crianças de 6 a 14 anos estavam na escola. Segundo o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o exame que mede a proeficiência e dos alunos do ensino fundamental, dos anos iniciais do ensino fundamental, em 2021, eles conseguiram uma média de 5,8, enquanto que os alunos dos anos finais, 5,4, né, um número até bom. As matrículas no ensino fundamental, 601 matrículas, enquanto que o do ensino médio, 174 matrículas. Os docentes, né, 32 professores de ensino fundamental, enquanto que os professores de ensino médio, 11 professores, né? Esses aqui, galera, são os professores concursados e que estão em atividades, tá? As escolas de ensino fundamental em 2023 eram 3 escolas, enquanto que de ensino médio, apenas uma escola. Nos dados relacionados à saúde, não temos a taxa de óbitos por cada 1.000 nascidos vivos, né? Os problemas relacionados a internações por problemas sanitários, 60,6%, o número está dentro do recomendado a OMS para cada 100.000 habitantes. Em 2009, né, quando foi aferido aí os números para o censo de 2010, que foi publicado em 2010, tínhamos 2 estabelecimentos de saúde. Hoje, com certeza, temos muito mais. Agora, falando dos dados do território, né? Quando falamos da extensão territorial, nós já vimos lá 1.164.186 quilômetros quadrados. A hierarquia urbana é a centro local 5. A região de influência é a região de Jussara. A região intermediária é a região de Goiânia. A região imediata é a da cidade de Goiás e também de Itapuranga. A mesorregião nós já vimos que é o noroeste goiano. E a microrregião é a microrregião do Rio Vermelho, beleza? Agora falando dos dados do meio ambiente, né? A área urbanizada, nós temos aí, a área urbanizada, nós temos 1,46 quilômetros quadrados, esgotamento sanitário adequado, 4,3%, as vias públicas arborizadas, temos aí 95,3%, o clima é o cerrado, né? Ou o bioma, a vegetação é o cerrado, não temos saídas para o mar. Quanto aos símbolos do município, né, galera? Nós temos aí os símbolos que são a bandeira e o brasão de armas, segundo o artigo conforme o artigo 2º, né, da Lei Orgânica do Município. São símbolos a bandeira, o hino e o brasão, tá? Cuidado, tá, galera? Tem que ser nessa mesma sequência, que representam a sua cultura e a sua história. A data de aniversário da cidade é dia 1º de junho, tá, galera? Muito importante aí vocês saberem disso. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, né?
segue lá, prof_Chagas Souza 1978 lá no Instagram, manda uma solicitação lá no Facebook e se inscreve aqui no canal, tá, galera? Deixa aquele like, deixa aquele comentário. Se você chegou até aqui, né, deixa aí para mim saber se você assistiu a aula toda. Professor, eu vou ser servidor público em nome de Jesus. Deixa nos comentários aí para mim saber que você assistiu toda a aula. Se inscreve no canal, ajuda o professor Chagas aqui a estar cada dia crescendo aqui o canal e produzindo conteúdos aí para ajudá-los na sua preparação para você se tornar um servidor público efetivo, né, com todos os direitos e principalmente a sua estabilidade no serviço público. Um abraço, fiquem todos com Deus. Em breve eu estarei voltando aí com uma resolução de questões para vocês verem como que a banca pode explorar esse conteúdo aqui em uma futura prova, beleza? Sucesso na prova, um abraço, valeu!